Oitavo dia de rotinas. Rotinas no escritório de contabilidade. Eu estou gravando uma série de vídeos aqui no canal, tem uma playlist sobre prática contábil, em que eu trago apenas breves relatos de coisas ou de rotinas ou de atividades que eu desempenhei enquanto estive no escritório de contabilidade por 50 dias. Eu trabalhei nesse escritório não tem muito tempo, foi agora em 2023, no início de 2023, lembrando, hoje é dia 5 de março de 2024, então hoje eu não estou mais nesse escritório. Mas o que é que eu fiz, já sabendo na época que eu ia ficar pouco tempo mesmo, e eu já inclusive tinha avisado isso ao contador naquela época, eu apenas queria ter uma noção, né? Só que começou a me tomar muito tempo, e eu faço outras coisas e e também eu não estava aprendendo o quanto eu gostaria de aprender. Eu entrei para trabalhar lá, não foi exatamente para construir uma carreira em escritório contábil, nem nada disso. Apenas queria absorver mesmo o conteúdo para ter uma noção. Para quem sabe, futuramente em outros projetos eu utilizar. Mas aí eu vi que eu já não estava mais tendo esse aproveitamento, então por isso que eu fiquei apenas 50 dias. Mas veja bem, 50 dias não foram 50 dias corridos, porque eu permaneci nesse escritório frequentando 2 vezes por semana por meio período. Então eu contava cada vez que eu ia na semana como um dia. Então, na verdade, são 2 dias por semana. Se você fizer as contas, você vai perceber que eu não fiquei 50 dias, fiquei bem mais do que isso, alguns meses. E o que eu fazia? Como eu sempre falo nos vídeos que eu gravo sobre dessa playlist, né? Eu sempre anotava. Então, olha só, eu tenho essa folha aqui, ó, oitavo dia, que aconteceu no dia 25 de 4 de 2023, por exemplo. Tá vendo aqui? Deixa eu ver se a câmera vai focar aqui, ó. Então, isso aqui é uma espécie de diário de bordo, uma espécie de diário de tudo que eu fazia, né, neste dia que eu lá ficava. Então o contador me passava a atividade e eu realizava, e eu sempre ia fazendo as minhas anotações com dúvida. Olha só que rabisqueira, inclusive, olha aqui, ó. Mas no final do dia eu fazia uma folha de rosto, uma folha de capa bem organizada, né, minimamente organizada, com umas considerações gerais. Então veja lá, vamos ver então aqui, veja lá, vamos ver aqui o que é que eu anotei neste dia. Lembrando, eu não estou mais em escritório de contabilidade, por opção, não quero trabalhar por enquanto com isto, e tenho apenas esses meus diários, né? São 50 e eu estou no 8º ainda. Não consigo gravar sempre aqui pro canal sobre isso, né? Estou tentando, semana a semana. 8º dia, então. Continuei e finalizei os lançamentos do livro Fiscal de Saídas. Foram 739 lançamentos, e isso compôs, né, as receitas da empresa que eu estava lançando entre 2020 e 2023. No vídeo passado eu falei sobre isso, que eu estava fazendo lançamentos contábeis, né, de fiscal de saída, e que naquele dia eu tinha feito 500 lançamentos manualmente no sistema, né, e também na planilha, lançamentos contábeis. E nesse dia aqui, então eu continuei e finalizei esses lançamentos, que no total foram 739. Bom, para quem não sabe, um escritório de contabilidade ele é dividido em algumas áreas básicas, entre elas a parte de contabilidade em si, a parte fiscal, a parte de folha de pagamento. Qual outra parte que tem agora que me vem na cabeça? Fiscal, folha, contabilidade, tem a parte de contratos também, alguns escritórios têm, e basicamente é isso. E eu, nesses dias que permaneci no escritório, trabalhei na parte contábil, ou seja, a parte mais operacional, industrial, digamos assim, do escritório, ou seja, realizar os lançamentos contábeis, que é o input, que é a entrada inicial de todo o escritório. Sem lançamento contábil nada é possível ser feito ali na atividade do contador, né? Bom, vamos lá então. Aprendi e iniciei os lançamentos, ou como fazer a contabilidade da folha de pagamento. Então isso foi uma outra coisa que eu também comecei a fazer folha, lançamento contábil de folha de pagamento. Tem até uma anotação minha aqui, ó. Cara do céu, não dei conta. Consegui finalizar em outubro e novembro de 2021. Depois travei. Sexta-feira continuarei a partir de dezembro de 2021. Beleza, então vamos ver o que eu tenho anotado por aqui. Vamos lá, começando na primeira folha. Lançamentos de folha de pagamento. Então eu finalizei, né? Como eu disse, lançamentos de fiscal de saídas, que comporá a receita, e também de folha de pagamento. Lançamentos de folha de pagamento, vamos ver como que foi isso. Primeiro passo, base de dados. Entrei na base de dados da empresa X, procurei a pasta de movimentação, que geralmente no escritório é bem organizado isso, né? Pasta de movimentação dos anos tais.
relatórios e tal, e me baseei no espelho resumo de folha de pagamento, que dependendo do sistema é emitido pela empresa, né? Segundo passo, leitura desse documento. Nesse documento tem o quê? A coluna de funcionários, coluna de proventos, coluna de descontos, coluna líquido e coluna FGTS também. Salário mensalista, salário família, vale transporte, INSS, tudo isso tem que bater de algum jeito. No terceiro passo, lançamento no sistema. Eu já estava utilizando o sistema contábil SCI, inclusive. E lá eu fiz então os lançamentos no sistema, pelo menos 6 lançamentos. E agora eu vou descrever então quais foram esses lançamentos desta folha de pagamento para a gente ter essa noção. Primeiro, o salário de mensalista, né? Que é o salário mesmo, os proventos ali. Então, vamos lá. Salário de mensalista, a conta débito movimentada foi salários e ordenados, nesse caso uma despesa, e crédito zerado. Então, eu não tenho anotado aqui, mas deixa eu ver se eu consigo lembrar de cabeça como que era feito o lançamento, que eu precisava fazer ele sempre. Quando você faz apenas um lançamento, você tem que fazer outros. Agora me fugiu a palavra. Enfim, então o salário mensalista, isso utilizando lá o espelho, o resumo da folha de pagamento do funcionário X, por exemplo, e do mês tal e do ano tal. Então isso era por mês, por ano e por funcionário. Se bem que, agora lembrando aqui, eu não lembro se eu fazia por funcionário ou por mês mesmo da empresa como um todo. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui, peraí. Dica muito importante, se for trabalhar no escritório, anote tudo que você está fazendo. Mesmo eu anotando, ainda não tenho todas aqui, né? Se eu não me engano, era por mês mesmo, não era exatamente por funcionário, não. Bom, mas isso também não é relevante agora aqui no momento, né? A gente só precisa saber quais contas eu movimentei na folha de pagamento, que é esse que é o foco aqui do vídeo, né? Do principal conteúdo que eu aprendi nesse 8º dia. Então vamos lá. Movimentei salário mensalista, débito, salários a pagar, salários e despesa, né? Salários e ordenados. No plano de contas estava organizado como 3.4.2.0, 1.001 e crédito zerado. Salário família, sempre me baseando no espelho resumo da folha, né? Salário família, então INSS a recolher, conta do passivo. Tá, e crédito zerado. Vale transporte, débito zerado e crédito vale transporte, né? Que aí é uma despesa. INSS, débito zerado e crédito INSS a recolher, que é um passivo. E aí, um outro lançamento, líquido de proventos e descontos, débito zerado e crédito, salários e ordenados no crédito, né? Lembrando que isso aqui é do passivo, né? Enquanto que aquele salário mensalista era uma despesa com salário, né? E o FGTS, por fim, crédito FGTS a recolher e débito FGTS lá no resultado, né? Bom, resumindo isso, foram 6 movimentações, 6 contas na verdade. Salários, despesa com salários, revisando, né? INSS a recolher lá do passivo, vale transporte, despesa com vale transporte lá da DR, INSS a recolher do passivo, salários e ordenados do passivo, salários a pagar, né? E por fim o FGTS do resultado, despesa com o FGTS. Aliás, surgiu uma outra conta aqui também, o FGTS a recolher. Então, quando eu fiz o lançamento do FGTS, eu já fiz a contrapartida, tanto no passivo como no resultado. Então, na verdade, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, foram 7 contas movimentadas no caso de folha de pagamento. O que mais que eu tenho para mencionar aqui? Vamos ver se eu encontro mais alguma coisa interessante, fora os meus rascunhos. Nesse dia que eu me lembro que eu penei bastante. Meu Deus, era muito lançamento para fazer. Nesse dia eu também fiquei bem confuso com relação aos lançamentos contábeis. E eu me lembro que o contador chegou para mim. Lembrando que eu também sou contador, né? Só que eu fiz a faculdade, me formei, acho que foi em 2022, né? Mas nunca tinha atuado em escritório. E aí resolvi frequentar esse apenas para eu ter uma noção. E foi bom, sabe? Bom, voltando ao assunto aqui. Então, nesse dia eu fiquei bastante confuso com essas relações todas. Apenas eu gravando o vídeo aqui mencionando, vocês já viram que é um pouco confuso todo esse lançamento de folha de pagamento, né? Então o contador falou assim, ó, faça razão-noites para você entender melhor. Então foi o que eu fiz. Tá vendo aqui? Porque entrar no sistema e ir fazendo essas relações é um pouco difícil mesmo de você lembrar o que é despesa, o que é passivo, enfim, né? E aí fiz então os razonetes, salários a pagar, despesa com salários e a sua relação, INSS a recolher,
FGTS recolher, despesa com FGTS e despesa com vale transporte. E consegui mais ou menos compreender naquele momento, né? E aí no final eu deixei uma seção que para eu perguntar para o contador, né? Perguntas e respostas. Olha só como é que está aqui, ó. Perguntas e respostas foram as seguintes. Vamos ver se eu anoto, se eu tenho alguma coisa interessante aqui. Sobre guias, relatórios CFIP, relatórios, tá, deixa eu ver se o que eu posso comentar. Tá, eu fiz algumas perguntas para ele sobre questão de hora extra, DSR, vale-refeição, faltas não justificadas e coisas desse tipo. Só que ele me respondeu que isso eu ia fazer no próximo dia de trabalho, então por isso que eu nem tenho muitas respostas, na verdade. Eu até tenho algumas antecipações aqui, ó. Deixa eu pegar alguma delas aqui, por exemplo, deixa eu ver. Faltas não justificadas, por exemplo, horas. Débito zerado, né, e crédito nos salários, na despesa com salários, por exemplo. Indenização, término de contrato, então débito zerado e crédito, despesa com salário. Despesa com desconto de 13º, débito zerado e crédito em 13º. O que mais que tem aqui? Nossa, surgiu um mosquito aqui que não quer sair agora. FGTS, tá, salários ordenados, beleza. E a última folha, deixa eu ver o que eu tenho anotado aqui. Basicamente foi isso nesse dia, sabe? Eu basicamente então aprendi a fazer lançamentos de folha de pagamento que foram bastante complexas, mas que eu fui aprendendo com o tempo nos próximos dias, porque é difícil mesmo fazer essa relação, como eu já mencionei. Então, para finalizar o vídeo de hoje, quero mencionar apenas então a folha de rosto, como eu comecei o vídeo, né? Continuei e finalizei os lançamentos do livro fiscal de saídas, foram 739 lançamentos, isso compôs as receitas. O livro de saída, o livro fiscal de saída é a receita da empresa, né? E aprendi e iniciei, apenas dei o primeiro passo sobre os lançamentos de como fazer a contabilidade da folha de pagamento. E engraçado é a minha nota de rodapé, que cara do céu, não dei conta, consegui apenas fazer 2 meses, outubro e novembro de 2021, e depois eu travei. Realmente, eu lembro desse dia, foi muito louco. Se quer continuar acompanhando como é que vai ser, dá uma olhada no próximo vídeo, que é o 9º vídeo. Tem uma playlist aqui no canal, procura ela, playlist de contabilidade ou então práticas contábeis. Se for no canal de contabilidade e práticas contábeis, no canal geral é contabilidade. E dá uma olhada no vídeo anterior que eu vou deixar aqui, que foi o 7º dia, beleza? Fico por aqui, vou ter que desligar manualmente hoje, valeu!